Dei-lhe um autógrafo ao senhor e ele ficou muito intrigado com aquilo. Porque não. Falei, mas porquê é que o senhor te pediu para tu assinares uma coisa num papel? E eu disse-lhe, deve ser porque ele gosta das minhas músicas, calculo eu que seja isso. Mas aquilo fez muita confusão. Eu acho que vai haver uma parte da vida deles em que eles percebem melhor efetivamente o que é que acontece. Para já é tudo uma grande festa e é tudo divertido, por isso é bom. Gosto de moda, mas não sigo literalmente nada do que se passa à minha volta. O que me faz sentir que sou uma espécie de um ermita dentro de uma caverna no que diz respeito às novas tendências. Gosto de andar de mota. Apesar de não ter uma mota, conduzo a mota que ainda era do meu pai, uma vez para 150 de 1964. Faz uma analogia muito curiosa entre a espera das ondas no bodyboard e a gravidez. Na gravidez há um desconhecimento total e absoluto sobre o que é que se vai passar. Há um momento, um compasso de espera muito inocente. Essa ideia da inocência perante algo que nos vai acontecer é tão rara que eu acho que todas as pessoas que passaram por isso sentem também esse momento de inocência, pensar que 2 anos depois pensam que nós não sabíamos nada do que ia passar aqui. Eu acho que quando existe uma segunda gravidez as coisas já são muito diferentes, porque aí é uma projeção talvez até mais intensa do que a primeira, porque aí nós já sabemos exatamente o que é que vai acontecer e projeta-se a vida de uma forma mais real e percebe-se que isto vai mesmo acontecer e vai aparecer aqui uma pessoa que nós não conhecemos e que vai crescer e vai ficar deste tamanho, etc. E vai falar connosco. Eu acho isso sempre fascinante e que eu guardo sempre com uma certa inocência, mas com uma memória muito forte. Gosto de arriscar coisas que nunca fiz, apesar de não gostar muito de ideias radicais. Mais facilmente me verão a experimentar uma banda de heavy metal do que propriamente a entrar numa asa delta e fazer qualquer coisa desse género, porque não me sinto muito radical, tenho muito medo de alturas. Quanto de ti é que as pessoas podem apreender em cada música? Olha, eu tive uma vez uma pessoa que me escreveu há muitos anos, isto foi no tempo do Challenge 4, vi um rapaz que dizia que tinha tido um acidente gravíssimo, e que tinha estado em coma durante uns 10 dias e que os pais dele, como sabiam que ele gostava muito da banda, que colocaram imensas vezes o disco a tocar ao lado dele enquanto ele esteve em coma. E depois ele saiu do coma e ficou tudo bem. Ele escreveu-me esta carta para me agradecer especialmente esta e aquela canção, porque significavam isto e isto significavam que tinha ultrapassado uma coisa gigantesca e que agora tinha sobrevivido a tudo aquilo. E eu, quer dizer, a última coisa em que eu pensei quando escrevi aquelas canções foi que elas pudessem ter o poder de associar-se a uma coisa tão mais dura e séria na vida de uma pessoa. Eu que achava que tinha sido algo duro para mim escrever aquelas canções, não se assemelhavam nem um pouco à grandiosidade que havia para mim neste momento em que uma pessoa se relacionava com algo num momento tão difícil da sua vida. Não gosto que me levem demasiado a sério, às vezes, porque há sempre uma tendência a julgar as pessoas por apenas um ou 2 fatores. Tento, de alguma forma, não ser essa pessoa sempre tão séria e tão taciturna. Mas também não gosto quando não me levam a sério. E quando eu quero dizer uma coisa que realmente tem um sentido e as pessoas encolhem os ombros e dizem, lá está ele outra vez. Serias fã do David Fonseca? É muito difícil ver as coisas dessa forma. Eu espero que sim. Tenho que pensar se aquele David que lá estava ao fundo, não é? Quando fazia fotografias e não tinha sequer ideia de que ia fazer uma carreira musical, se eu gostaria da música que faço. Há músicas que eu adoro, que tenho a certeza que são das músicas mais tenebrosas e parolas, provavelmente, que é na história da música. Mas mal elas começam a tocar, eu sou a primeira a inundar a pista, não há nada a fazer. Mas porque estas canções me lembram de alguma coisa positiva. Não há nenhuma música que tem vergonha de ter gostado? Nada, nenhuma. Todas as músicas que eu gostei, eu acho que fazem parte da minha história e sou a primeira pessoa a pô-las mais alto quando elas passam da rádio. Por exemplo? Eu não quero chamar música tenebrosa a ninguém, mas apesar de não ser muito o meu estilo musical, não é? Há uma série de canções feitas por artistas como a Britney Spears, por exemplo, que eu cada vez que passo na rádio não evito. Quer dizer, eu acho que o Toxic da Britney Spears é das maiores músicas feitas de sempre. O que é que eu hei de fazer? Aquilo começa e... Se calhar aquilo deve ter tocado numa festa qualquer onde eu estava muito contente, onde eu estava com os meus amigos e eu vi aquela música, o pessoal dançou todos juntos e a partir daí, sempre que eu ouço a música, acho aquilo muito bom e acho aquilo muito divertido. E continuo a achar que é das melhores músicas pop mais bem feitas de sempre. Gosto de desporto, adoro ver desportos náuticos, aquáticos, gosto de ver pessoas a saltar para dentro da água, gosto de ver dança sincronizada. No entanto, não faço nenhum desporto, não gosto de fazer desporto. Sou muito preguiçoso, que nunca fiz desporto na minha vida, e ainda bem, porque fui péssimo em todos, a não ser em salto em altura, mas só o fiz quando tinha 12 anos, foi durante 2 meses e depois desisti. Quem é o melhor cantor português? O melhor cantor português, sem dúvida absolutamente nenhuma, o Camané.
É o meu cantor favorito em Portugal, porque acho que ele tem uma voz absolutamente única, como algo que eu nunca ouvi. E eu acho que só me apercebi disso no ensaio com os Humanos. Nós estávamos a ensaiar um tema que se chama Deus que me vou embora. Tocámos primeiro um instrumentalzinho, a ver como é que aquilo ia soar, e então o cabaré disse, então pronto, eu vou tentar e tal. E quando ele cantou, aquilo impressionou-me de uma forma bruta, e eu lembro que acabou a canção e eu disse ao Camané, Camané, tu agora partiste-me todo. E eu fiquei mesmo emocionado com tudo aquilo, de longe, das vozes mais impressionantes mundiais que eu já ouvi. Camané. Não gosto de agrupamentos, da ideia de toda a gente fazer a mesma coisa. Acho muito chato isso. Gosto muito de conduzir. Gosto da ideia de andar ali pela estrada, fora, ouvir um tema, conversar com outra pessoa durante uma viagem. Gosto de visitar outros sítios, principalmente sítios que nunca fui. Tu gostas de filmes de terror asiático? Adoro. Tenho uma coleção gigantesca de filmes de terror asiáticos, mas mesmo gigantesca. Houve uma altura, durante anos, que só comprava disso. Gosto muito daquela sensação do susto, não é? Se uma pessoa estar ali em casa, sentada num sofá e a ver alguma coisa, que sem uma pessoa se mexer, sem fazer absolutamente nada, que entra só pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, e que de repente é um grande susto. E eu não conseguia ter essa sensação com filmes americanos, porque eu conheço os atores, e aquilo estou já sempre muita fantasia. No universo asiático, eu sou um bocado deslocado. Eu não conheço tão bem a envolvência, não conheço quem são os atores, não há ninguém conhecido, portanto, são pessoas perfeitamente anónimas que estão a viver aquela história e servem para mim como um escape à minha vida. Sempre que vejo um filme de terror, eu esqueço-me de tudo. É um bocadinho como andar de bicicleta. São as duas coisas que na minha vida me retiram da minha vida total. Eu esqueço-me de tudo. Estou ali, eu ponho aquilo muito alto, apago as luzes todas e geralmente quando estou sozinho em casa, ponho aquilo o mais alto possível e fico ali a ver durante 2 horas e fico assim parado e depois acho que eu vi um barulho lá fora. Aquelas coisas todas que qualquer pessoa que vê filmes de terror passa. Eu acho que todas as pessoas precisam dessas coisas para se libertar um bocadinho, para estar ali a não pensar absolutamente nada. Não gosto nada de fazer a barba. Eu disse há bocado que queria um desejo fútil, afinal quero 2. Um é não dormir, portanto o outro é nunca mais ter de fazer a barba. Porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, irrita-me, não sei fazer muito bem, porque corto-me sempre todo e já faço há muitos anos, mas não consigo aprender uma maneira melhor de fazer. Já tentei de todas as formas, já tentei máquinas, já tentei giletes, mas corto-me sempre todo. E no final fico muito parecido com alguns dos monstros em que eu vejo nos filmes asiáticos de terror. Diz-me uma pessoa que tu conheças e que eu devia conhecer. Eu sei que pessoa é que tu devias ter conhecido. Devias ter conhecido a minha avó. A minha avó materna, que já não está entre nós, mas foi uma das pessoas mais fascinantes que eu já conheci na minha vida. Porque eu acho que muito daquilo que eu sou, da minha personalidade, eu revejo muito na personalidade dela. E sempre que algumas coisas falham na minha vida, muitas vezes eu pergunto-me o que é que a minha avó faria. Porque ela tinha uma forma de olhar para a vida muito extrema. E eu vou-te contar uma história muito rápida que eu vivi com a minha avó, muito engraçada. A minha avó devia ter 86 anos, a minha avó é de Peniche, e um dia ela insistiu em vir para a casa dos meus pais, mas quis vir de expresso. Não quis que os meus pais o fossem buscar. Não, eu vou de expresso, não se coloca bem coisa. E a minha mãe disse-me para ir buscá-la lá à estação de Leiria e eu fui lá. E eu quando cheguei lá, a imagem que eu tenho, que nunca mais me hei de esquecer, em toda a minha vida, era a minha avó no centro da estação e à volta dela tinha 7 malas gigantescas. E a primeira pergunta que eu me fiz foi como é que raio ela chegou aqui de casa dela com estas 7 malas? E ela deu-me esta seguinte explicação, muito simples. Eu chamei um táxi e disse ao taxista se ele se importava de pôr as malas dentro do táxi. Quando chegámos aos expressos, eu disse ao taxista se ele importava de pôr as malas dentro do expresso. Ele pôs. Eu, quando saí do expresso, perguntei ao condutor se ele se importava de pôr as malas aqui ao pé de mim. E agora vais tu levá-las. e eu olhei, fiquei assim a olhar para ela e pensei assim, a minha avó tem 86 anos e está a agir assim perante a vida. Ela tinha essa forma de olhar o mundo muito sem medo. Era tudo muito aberto. Todas as pessoas que ela se cruzava podiam ser amigas dela. E essa vontade de viver e de fazer coisas e que a fez levar até aos 96 anos foram algo determinantes para a minha visão também da vida e era uma das pessoas que eu gostava mais de tivesse conhecido. É uma saudade doce. Sim, muito doce. Aquilo que ficou foi uma coisa extremamente positiva e de uma influência muito positiva para com a minha pessoa. Por isso, eu julgo muito que essa educação venha dos avós, venha dos pais, venha de amigos, venha de tios, venha de quem vier, também se transporta durante o tempo. O que é que dizem os teus olhos? Olha, eu espero muitas vezes que não digam a verdade toda. Porque, sabes, porque lá está, eu ainda tenho o filtro, não é? Eu tenho filtros que eu espero que não digam tudo. Que digam aquilo que eu persigo, não é? Aquilo que eu quero mais ter ao pé de mim, aquilo que me continua a comover e a querer fazer mais canções, a querer continuar a fazer aquilo que eu faço de uma forma
livre, desimpedida. Eu acho que, acima de tudo, aquilo que eu quero que eles digam, não sei se é o que eles dizem ou não, é que acima de tudo, que falem de mim, digam o que é que eu sou. Obrigado. Obrigado.